Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu vou começar uma série de vídeos falando do que eu aprendi, na verdade, na prática, lendo a palavra de Deus. Então, cada vídeo que eu vou postar, eu vou ler uma passagem e vou contar a minha experiência de vida em relação à questão da palavra lida, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela transforma mentes e corações, e a partir de cada vídeo que eu for postando, eu vou comentando as experiências que eu passei e eu tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas também nesse sentido, de testificar que a palavra de Deus, ela não é só teoria. Ela tem que viver na prática para que haja uma transformação interior e que essa transformação interior seja visível nas nossas ações, nas nossas escolhas, nas nossas reações, nas nossas decisões dentro das esferas familiares, no meio de trabalho, na amizade, na vida sentimental, enfim. Ela é o guia da nossa vida, ela norteia, porque ela renova a nossa mente no sentido de ter o poder de discernir e ter força também de praticar o que é a verdade, que é o bem, fazer o bem, a justiça, a lealdade, né? Ter um caráter de Deus no relacionamento com as pessoas. Então isso é um processo de aprendizagem que você aprende lendo a palavra, acima de tudo, e colocando em prática no seu dia a dia, que não é nada fácil. Mas se você tem Deus como base, Ele vai te dar força para você agir. E consequentemente, você agindo, você vai transformando o seu interior e na medida do possível você vai agindo, reagindo de acordo com o que você está plantando. Se você está plantando ali viver pelo Espírito, no sentido de viver pela sua inteligência que vem de Deus, pela sabedoria que você adquire por intermédio da palavra do Senhor Jesus, você vai tendo condições de praticar no seu dia a dia, né? No início pode ser difícil, porque vai ser uma luta, né? Como está escrito em Efésios, a sua carne milita contra o seu espírito. No início pode ser uma luta e realmente é uma renúncia, mas conforme você vai renunciando, aquilo vai incorporando no seu dia a dia e dentro de você. E a partir dali vai começando a ser, você vai agir sobrenaturalmente diante das ofensas, das perseguições, das pessoas que te caluniam, muitas vezes que te ofendem e que gratuitamente sentem ódio por você. Então você vai realmente amar essas pessoas, mas é um processo, não é uma mágica. É um processo de relacionamento com Deus para que você consiga chegar nesse estágio espiritual que não é o fim. Não é o fim de tudo, na verdade. Você vai galgando os passos, você vai conseguindo e você vai evoluindo. Com o tempo você vai evoluindo através dos seus posicionamentos e das suas escolhas, e que você consegue mesmo através da leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia, que não tem nada de religiosidade, não tem nada de doutrina, né? Não tem nada de, vamos dizer, de lavagem cerebral, não é nada. É você praticar a inteligência, porque ler a palavra do Senhor é ser inteligente. Porque quando você mergulha, você bebe do Espírito Santo de Deus que está na palavra dele, vem essa renovação de mente, como está escrito em Romanos 12, que você renova a sua mente. Você renova a sua mente no sentido de que você não vai ter sede ou se contaminar com as coisas que o mundo apregoa. Você não vai se contaminar com o que as pessoas falam a seu respeito, o que as notícias apregoam, sejam notícias populares ou informações acadêmicas, enfim. Você vai ter uma nova direção de vida. E você só consegue isso, não é só me ouvindo, não, é lendo a palavra. E hoje eu vou trazer a palavra de Isaías, que essa palavra foi escrita há quase 700 anos antes de Cristo. E ela diz assim, eu acho que eu parei aqui, Pedro.
Então, olha só, eu vou ler aqui a palavra de Isaías, que está Isaías 1, 10, né? Eu vou ler aqui para vocês. Está escrito assim: governantes de Sodoma, ouve a palavra do Senhor, escutai a instrução de nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve, diz o Senhor, a multidão de vossos sacrifícios? Estou enfastiado de holocaustos de carneiros e de gordura de animais gordos, não quero sangue de bois, nem de ovelhas, nem de bodes. Quem requer isso de vossas mãos? Quando vindes para vos apresentardes diante de mim e pisar os meus átrios? Não continueis a trazer oferta vã. Para mim, incenso me é abominação, festas de lua nova e de sábados, convocações de assembleias. Não suporto mais vossas festas solenes, são iniquidade. Minha alma tem aborrecido vossas festas de lua nova e vossas festas solenes são pesadas para mim. Estou cansado de as suportar. Quando estenderes vossas mãos, eu ocultarei de vós os meus olhos. Quando multiplicares vossas orações, eu não ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, limpai-vos, tirai a maldade de vossas obras de diante de meus olhos. Deixai de fazer o que é mal. Aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, reprimi o opressor, defendei a causa do órfão, amparai a viúva. Assim diz o Senhor: vinde logo, diz ele, e estaremos acertados, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, como a neve serão embranquecidos. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, virão a ser como alva lã. Se quiserdes e obedeceres, comerás do bem da terra. Se recusares e fores rebeldes, sereis consumidos à espada, pois a boca do Senhor assim o disse. Então, essa palavra, ela é contundente no sentido do quê? Que não adianta você ser religioso dentro da igreja. Muitas vezes você frequenta uma determinada instituição, você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas você não sacrifica a sua vida, você não é um dízimo para Deus. Você só dá o valor em dinheiro, mas a sua vida não é um dízimo para Deus. Em que sentido? Em tratar as pessoas como dízimo. Porque dízimo significa ser primícia para Deus, né? Então, tratar as pessoas ao seu redor também como primícia para Deus, né? Fazendo bem, servindo aquelas pessoas como se fosse a primícia de Deus. Então, as pessoas se enganam muitas vezes de dar ofertas volumosas na igreja, que, na verdade, cada um tem a sua fé. Eu não estou aqui para julgar quem é contra ou a favor. Cada um tem a sua fé. Mas a partir do momento que você resolve servir a Deus, que você decide servir a Deus, não é na religião, dentro da igreja, cumprindo algum tipo de protocolo, no sentido das doutrinas que lhes são ensinadas, ou muitas vezes desempenhar uma função dentro da igreja com título. Mas, acima de tudo, praticar a palavra, tratando as pessoas com bem, com amor, né? Fazendo bem para aquelas pessoas, procurando servir da melhor maneira possível, maneira que você seja tratado bem, né? Então, às vezes você se defronta com esse tipo de pessoa, mas você tem que mostrar a diferença ali e não bater de frente ou tratar no mesmo nível. Porque aí você demonstra, você vai fazer a diferença no sentido de ser um testemunho de Deus ali. Porque quando você consegue, através do Espírito Santo de Deus, praticar esse tipo de comportamento, você consegue ouvir aquela pessoa. E aí você consegue ajudar. Porque as pessoas, quando chegam dessa forma, elas estão com algum problema, elas estão feridas, elas estão machucadas, elas estão nervosas, cheias de ódio no coração, porque muitas vezes foram injustiçadas e ali estão procurando ajuda. Então, quando você ouve, aí você consegue ajudar, de fato e de verdade, né? Mas você ouve com o coração assim, quebrantado e limpo, no sentido de não julgar também. Não julgar o problema que aquela pessoa traz, ou muitas vezes o comportamento que ela está ali apresentando para você, né? Então a palavra de Deus, ela é clara aqui em Isaías. As suas mãos estão sujas de sangue.
sangue da maldade, sangue do ódio, do julgamento. Então, de que adianta você entregar seus dízimos e as suas ofertas? Deus não vai aceitar. Ele aceita um sacrifício de vida no seu dia a dia, em tratar as pessoas conforme você gostaria de ser tratado, né? Por mais difícil que seja, E é realmente, porque se você convive com as pessoas do seu trabalho, muitas vezes, ou dentro da igreja, o maior problema hoje em dia não é quem não frequenta a igreja, porque quem não frequenta a igreja não possui acesso à palavra de Deus, ou muitas vezes não teve a oportunidade de se deparar com a palavra e beber do Espírito dele para que seja feita uma transformação, uma regeneração interior. Né? As pessoas que vivem no mundo, no mundo que eu digo, sem conhecer a palavra, elas terão um julgamento, mas elas serão menos cobradas do que aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. No entanto, ostentam um título dentro da igreja, possuem um papel de sacerdote dentro da igreja, entre aspas, mas não pratica o bem, a justiça, não trata bem o seu semelhante, muito pelo contrário, usa de fingimento, de falsidade, né? E isso é um perfil da maioria das pessoas que muitas vezes ostentam um título. E título não salva, título não significa que você seja realmente de Deus. Mas são as suas condutas no seu dia a dia, né? As suas reações. Porque o vaso derrama, o seu coração, que é o vaso de barro nas mãos do oleiro, ele derrama do que está cheio. E as suas reações você não controla, né? A reação você não controla, você reage com o que você tem dentro. Então as reações, muitas vezes, elas revelam quem você é realmente. E aí, para quem está ali tentando seguir na direção do Senhor Jesus, é um alerta. É um alerta, não é um fardo pesado. Não, é um alerta. Nossa, eu ainda preciso de Deus, eu ainda não sou de Deus, eu preciso melhorar enquanto pessoa, né? Porque conforme você vai conhecendo a palavra do Senhor Jesus, você vai tendo a oportunidade de melhorar enquanto pessoa, ser uma pessoa melhor para os outros e não melhor do que os outros, né? Então a humildade que você vai conquistando em tratar as pessoas bem, né? No sentido de procurar entender, procurar ser justo com aquela pessoa, procurar alcançar a necessidade daquela pessoa, né? Que muitas vezes ela chega tão ferida que ela não consegue nem falar qual que é a queixa dela. Mas a partir do momento que você tem conhecimento do Espírito Santo de Deus dentro de você, você vai ter esta condição de entender qual que é a queixa daquela pessoa, o que ela está querendo, qual que é a ferida dela, que tá tão exposta, mas ela não consegue ainda discernir qual que é o tipo de ferimento que ela tem, se é uma rejeição, sabe? Se é um histórico de rejeição que ela sofreu durante a vida, se muitas vezes é uma ofensa que feriu o caráter dela, a conduta dela, né? Então, muitas vezes na vida sentimental, se ela foi traída e aquela traição ainda é uma ferida que sangra e que não deixa ela avançar, né? Porque ela acaba julgando todo mundo como se fossem também traidores. Então ela não consegue muitas vezes se entregar em nenhum relacionamento. E aqui não é nem na questão de sentimental, mas muitas vezes se entregar numa relação de pai e filho, de amigos, ou de irmão, de irmã, de mãe, né? Então você fica ali segregada numa cadeia emocional que te prende de uma maneira que você não consegue se relacionar com ninguém. Porque você fica desconfiada de todo mundo e de todos, né? Se você foi traída em algum momento. Então, são feridas que a palavra do Senhor, Ele cura. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele cuida de um filho seu com tanto zelo. Basta você crer.
mas você tem que crer verdadeiramente. Você tem que ler a Bíblia e crer que Deus existe. Não é crer na palavra, mas crer no Espírito Santo que emana da palavra dele, que Deus existe e que ele é concreto. Ele é invisível, mas ele é real. E ele acode você nas suas horas de aflições, nas suas horas de angústia, naquelas horas que você está como se fosse sozinho, assim, sabe, como se tudo tivesse acabado e que você está ali num abismo, em queda livre. Muitas vezes você fala, meu Deus, agora é o fim. Não é. É nessa hora que Deus te acolhe, sabe, que ele te abraça, que ele te segura firme e fala, eu sou contigo, não temas, creia, eu sou contigo. E ele é. Creia você que está me ouvindo. Se você está passando por uma situação difícil na sua vida, muitas vezes desempregado, às vezes você é uma mãe de família que a sua família depende do seu salário para sobreviver e você muitas vezes não tem como dar o melhor para os teus filhos, mas você dá o básico, mas há uma cobrança de você dar o melhor para eles. Você busca em Deus o consolo, porque Ele é um Deus que provê. Ele provê daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. E com Deus você se contenta, sabe? Você não fica ali querendo além daquilo que você gostaria. Porque além daquilo que você gostaria, muitas vezes é supérfluo, né? Então, na palavra do Senhor Jesus, Ele fala que nós devemos nos contentar com o que vem dele. E se o seu coração é como está escrito aqui, ele fala, vinde a mim, né? Mesmo que o seu pecado seja vermelho como a escarlata, ele limpa. E é essa limpeza que faz com que você tenha todos esses procedimentos que eu elenquei aqui. Então peça, acima de tudo, independente da situação que você se encontra, se é uma mãe de família que não tem condições de dar o alimento para o seu filho como você gostaria, se é uma esposa que foi traída, que hoje está sozinha, se é uma mãe que tem problemas com o seu filho ou sua filha, que não te escuta muitas vezes e que é rebelde, que muitas vezes não atende, não importa. Você tem que buscar em Deus essa segurança de que com Ele você é mais que vencedora em todas as situações que porventura aparecem na tua vida, né? Então, qual que é a moral, né, vamos dizer assim, desse vídeo? Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, é dizer para vocês, não importa a sua religião, não importa se você não crê em Deus, não importa se você frequenta a igreja A, B ou C, não importa. O importante é que você deve ler a palavra. Deve ler a palavra. Mas você tem que ler a palavra de Deus com gosto, sabe? Com prazer. Não é uma coisa assim forçada, mecânica, uma tarefa. Não, agora eu vou sentar porque eu tenho que ler a Bíblia agora. Agora é a hora. Não. Você tem que gostar, você tem que ter prazer em estar lendo. Porque aí o Espírito Santo vai fluir e vai conseguir alcançar sua mente nesse sentido. E, consequentemente, alcançando a sua mente, vai atingir o seu coração também. Mas isso é um processo. Hoje você pode começar lendo um versículo, um capítulo, não importa, mas leia. Esse é o objetivo principal desse primeiro vídeo. Não se trata de dar uma dica, não. Se trata de te dar um manual de sobrevivência, de te oferecer aqui um manual de sobrevivência, de sobreviver realmente e literalmente nessa terra. Você tem que conhecer a palavra de Deus. E esquece qualquer tipo de doutrina, esquece qualquer tipo de, vamos dizer assim, de liturgia, sabe? De tradições, de religiões. Não. A palavra de Deus não é nada disso. Não é nada disso. Ela renova a tua mente. E para você começar,
vamos dizer assim, a iniciar essa leitura, eu indico Romanos 12. Leia Romanos 12. Leia Romanos 12. Você vai começar a se envolver com esse Espírito Santo de Deus que é maravilhoso e que transforma realmente a sua mente, e ela fica de tal maneira que ela não é contaminada com modas, com modismos, com, músicas seculares, ou também não são contaminadas e muito menos atingidas com pessoas que querem te ofender, que querem te maltratar, que querem te rejeitar, que querem tratar você como se fosse uma pessoa insignificante. Não, você é valioso, é valiosa para Deus. A sua alma é preciosa, você é um ser humano precioso para Deus. Creia no seu valor e valorize-se a si mesmo, não aceitando qualquer tipo de tratamento no sentido de que você é precioso para Deus. E quando você se valoriza, você não aceita qualquer tipo de relacionamento, né? Você não aceita. Você se posiciona enquanto pessoa, enquanto um ser humano valioso, enquanto opinião, enquanto caráter, né? Então você não se deixa se contaminar por nada nem por ninguém. Então eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês como um início de tudo, né? Na verdade, é como tá em Gênesis lá, né? No início tudo, a terra era sem forma e vazia. E a gente realmente, no princípio, sem Deus, a gente é sem forma e vazia. Mas conforme você vai conhecendo Deus, você vai tomando forma e você vai se preenchendo da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu quero deixar para vocês essa indicação e dizer para vocês até a próxima. Na verdade, desculpa alguma coisa, porque na verdade é o primeiro vídeo que eu tô fazendo e Deus me chamou para ensinar a palavra dele, mas é ensinar a palavra dele de uma maneira diferente, sabe? De uma maneira diferente no sentido de não colocar em ninguém um fardo pesado, porque Deus não coloca fardo pesado em ninguém. Ele te ama do jeito que você é. Se você é uma pessoa que aos seus olhos não vale nada, para Deus você vale tudo. Você vale muito. Você é precioso. Se você é uma pessoa que fala, nossa, mas eu já fiz tanta besteira, eu sou muito ruim, eu só faço maldade, sabe, eu já traí, eu já menti, todo dia eu minto, todo dia eu faço maldade, eu procuro puxar o tapete das pessoas, nossa, eu não valho nada. Não importa, para Deus você vale muito, porque o sangue dele veio justamente para lavar toda essa maldade que nós temos no nosso coração, porque a natureza humana realmente é ruim, é má, mas Deus, ele morreu na cruz justamente para verter o sangue puro dele, para que o sangue puro dele nos lava lava a nossa alma dessa maldade, lava a nossa alma, sabe, dessa incredulidade, lava a nossa alma do egoísmo, do orgulho, da inveja, da soberba, da autossuficiência, que não permite que você avance. Mas não é avançar materialmente, é avançar espiritualmente. Porque é como está escrito, né, na palavra de Deus, e aqui eu quero terminar: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca primeiro agradar a Deus, a obedecer a Deus, a ser justo com Deus, no sentido de ser justo com as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, eu amo a Deus, eu sou justo com Deus. Mas ser justo e amar a Deus é ser justo e amar com o seu próximo. Amar e ser justo com o seu próximo. Porque o seu próximo representa a Deus. Porque Deus é Espírito, então Ele habita em cada um de nós. Então não adianta você falar que ama a Deus, mas odeia seu irmão. Não adianta você falar que é justo
Muitas vezes você fala, não, eu sou justo com Deus porque eu cumpro com os meus votos, com os meus deveres, mas você pratica injustiça para com o seu próximo. Não adianta nada. É o que está escrito aqui em Isaías que eu li. Deus está farto dos seus sacrifícios, das suas festas solenes. Não adianta. Você tem que viver a verdade, o caminho e a vida que é o Senhor Jesus Cristo diariamente nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais, na sua casa, principalmente, que muitas vezes você revela quem é você na sua casa. Porque lá fora, na igreja, muitas vezes você aparenta ser uma pessoa, no seu trabalho você pode aparentar ser outra, mas dentro da sua casa, no seu lar, com seus filhos, com seu esposo, você acaba revelando quem realmente você é, né? E aqui não se trata de uma acusação, mas de um alerta. Porque muitas vezes a gente revela quem nós somos dentro do nosso lar e é um alerta no sentido do que? Eu preciso mais de Deus. Eu preciso ler mais a palavra de Deus. Eu preciso mais do Espírito Santo de Deus para Ele me moldar, para ser uma nova criatura e realmente nascer de Deus. Nascer de Deus é nascer da palavra dEle. Como que eu nasço na palavra dEle? A partir do momento que eu começo a ler a palavra dEle, Ele incorpora dentro de mim. E aí, Ele incorporando dentro de mim, eu vou reagir e agir conforme a palavra de Deus, né? É como se fosse uma leitura de qualquer outro livro acadêmico. Muitas vezes você tem um autor lá que você vai ler lá na sua faculdade, enfim, você lê aquele livro e você acaba incorporando as ideias daquele autor, né? E até muda o seu vocabulário e a sua maneira de pensar. Assim é a palavra de Deus. Só que a leitura acadêmica, ela não transforma. Ela apenas muda a sua maneira de pensar na questão de opiniões, de filosofias, de ideologias, né? Que isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela transforma o interior do ser humano. Você realmente nasce de novo. Você se transforma numa nova criatura. E aí você se torna um testemunho de Deus, no sentido de, pela misericórdia dele, você ter condições de falar dessa transformação que ocorreu em você, né? E que é possível, sim, ocorrer em quem está me ouvindo e em quem quer que seja. Porque eu também não era assim, né? Nos próximos vídeos eu vou contando também como eu era, o quão orgulhosa que eu era e o quanto meu orgulho também fez com que eu me prejudicasse muito, né? E Deus teve misericórdia de mim, né? Então, a partir desse vídeo, nós vamos conversando a respeito das minhas experiências com Deus, que eu amo a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é tudo para mim. Tudo, tudo, tudo. Eu não vivo sem Deus. Eu não vivo sem a palavra dele, sem o Espírito Santo dele dentro de mim. Porque ele é o meu guia. É o que me dá a direção. Que me dá condições e força para eu andar em retidão com ele. Que me dá o discernimento de escolher entre o certo e o errado. O discernimento e a força de obedecer a ele no sentido de fazer o bem, de ser justo com as pessoas. De procurar sempre fazer o bem. E ser bem e fazer o bem não significa que você é a boazinha ou talvez muitas vezes a ingênua. Não, não. Pelo contrário. Você vai ter a sabedoria de Deus, a inteligência que vem dele para poder se relacionar com qualquer tipo de pessoa. E ali você fazer a diferença. Você mostrar que realmente é de Deus e ser um instrumento de inspiração para aquela pessoa, que até então muitas vezes estava tratando mal, até então não conhecia o que é fazer o bem, ou estava com o coração tão endurecido que não conseguia muitas vezes falar uma palavra de quebrantamento, né? Para sua esposa, para o seu esposo, seja para uma pessoa que trabalha com você, seja para aquela pessoa que muitas vezes te humilha, né? Então, o Senhor Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio para praticar o amor dele. Ele não veio pregar, ele não veio estar em palácios, né? Cercado de pessoas ali, de servos e servas servindo ele. Não, ele veio para servir. Ele serviu.
Ele veio para servir. E assim tem que ser os seus discípulos, os seus adoradores em espírito, em verdade, sendo um culto racional. Um culto racional. O que é um culto racional? É você viver todos os dias de uma maneira racional, cultuando a Deus por intermédio das suas ações, das suas decisões, das suas escolhas. Amém? Então eu quero aqui finalizar esse vídeo. Eu não sei nem se ficou muito longo, mas eu quero deixar aqui essa mensagem. Leia a palavra de Deus. Leia. Tira um tempinho aí que você tem. Leia. E a minha indicação é Romanos 12 para começar. Romanos 12. Aí, conforme for os outros vídeos que eu for aqui falando com vocês, aí eu vou indicando outras leituras, mas é claro que isso não vai te engessar em nada, você fique à vontade, porque a palavra de Deus era tão saborosa que você começa a ler e você vai lendo e aquilo, sabe, vai te incorporando, vai te alimentando de tal forma que você vai se transformar um ser humano e vai fazer a diferença onde quer que você esteja. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma alguém. E eu espero você no próximo vídeo, no próximo encontro que nós teremos aqui. Eu, você e o Espírito Santo de Deus. Deus na pessoa do Espírito Santo. Deus, porque Deus, ele pode todas as coisas. E ele é soberano, magnífico e glorioso. E pode todas as coisas. Seja qual for o problema que você esteja passando, creia. Ele consola o teu coração e te dá uma direção nesse momento. Creia. Confie. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está vendo, está dando tudo errado, você não está vendo nada que você gostaria de ver, não importa, creia, Ele é contigo e Ele vai te ajudar e Ele vai te dar uma direção e Ele vai mudar toda essa situação. O tempo é dele, você tem que crer e tem que obedecer. Eu deixo aqui um abraço a todos e eu espero contar com vocês, tá? Então deixa o seu like se você gostou, se inscreva no canal, né? Porque aí seremos unidos em Cristo e seremos aí um exército forte para levar a palavra de Deus, não a palavra especificamente literária, mas a palavra dentro da gente, né? Dentro da gente no sentido de praticar essa palavra. Isso é levar a palavra de Deus. É você praticar a palavra, porque ela tem que estar escrito dentro do seu coração, né? Ela tem que estar escrito dentro da sua mente, para que você possa praticar esta palavra onde quer que você esteja, em qualquer circunstância. Até o próximo vídeo. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu carinho em estar aqui me ouvindo. E certamente nós seremos abençoados por Deus a cada vídeo. A cada vídeo nós vamos ali aprender um pouco mais com Deus, que é o mestre dos relacionamentos e que faz com que sejamos a cada dia pessoas melhores. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e eu agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês. Tchau!